Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Jesus. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica da litosfera, relacionado a como que funciona exatamente os processos de formação de rocha, os processos de formação de relevo e os processos das formações das principais estruturas geológicas. Bom, uma das coisas importantes é que o processo de formação da Terra ele está relacionado à formação de algumas camadas, né? Como no vídeo anterior, que já está postado na plataforma, e que abaixo da crosta terrestre nós temos uma camada que, enfim, muitos chamam de manto, dependendo da classificação que a gente usa, a gente vai ter a astenosfera, que é uma camada muito quente, né? Que tem uma temperatura média de 3.000, 3.500 graus Celsius, e que lá nós temos muita rocha no formato meio pastoso, né? Que basicamente é o magma. E por conta das diferenças de temperatura e pressão dentro nessa camada, essa camada está em constante movimentação, certo? Essas movimentações elas acontecem de maneira horizontal, também essas movimentações são na vertical, e na verdade esse processo todo forma o que nós chamamos de corrente de convecção, tudo bem? E por conta dessa pressão interna, a Terra funciona mais ou menos como uma panela de pressão. Se a gente for pensar numa panela de pressão, essa panela pode explodir se a gente não tomar devidos cuidados, não é? Porque dentro dela nós temos uma temperatura crescente quando ela está no fogo, enfim, cozinhando, sei lá, um feijão, por exemplo. E se por acaso a gente mantém essa temperatura crescente, as moléculas que estão dentro dessa panela começam a se agitar cada vez mais. Se a gente não liberar a pressão e não diminuir a temperatura, vai chegar uma hora que a pressão vai ser tão grande que essa panela vai explodir. A Terra é mais ou menos uma situação semelhante, levando em consideração que dentro dela há uma temperatura muito grande e é como se ela fosse tampada. E gradativamente essa pressão vai forçando a litosfera, e nesse processo a litosfera acaba rachando, formando o que nós chamamos de placas tectônicas, certo? Na verdade, essas partes de encontro das placas tectônicas são justamente as regiões onde a pressão interna do manto ela sai justamente porque é a parte onde a litosfera é rachada e, enfim, é a parte onde essa pressão interna acaba extravasando. Tanto é que justamente nas zonas de encontro das placas tectônicas, nós vamos encontrar uma grande concentração de vulcões, certo? A gente vai perceber que a maior parte dos vulcões em atividade, eles estão justamente nesse pedaço aqui, né? Pegando esse pedaço aqui também, que é justamente onde a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, alguns preferem chamar de Cinturão de Fogo do Pacífico. Tudo bem? Porém, conforme essas placas, esse magma vai se movendo internamente, os blocos de placas tectônicas são formados e esses blocos também começam a se locomover junto com o deslocamento do magma. É como se fosse um barco que está em cima de um mar e esse mar está se movendo. Esse barco que está em cima desse mar, ele se move de acordo com a movimentação da água. Imagina os blocos de litosfera, que a gente chama de placas tectônicas, se deslocando em cima desse magma que está em movimento. Quando esse bloco se desloca, quando esse magma se desloca na horizontal, nós temos um processo chamado de orogênese. Tudo bem? Orogênese. E nesse processo de orogênese, por exemplo, uma placa pode ir em direção à outra e elas acabam se chocando, formando, né, por exemplo, um abalo sísmico, um terremoto. A longo prazo, essas placas se chocando, uma acaba subindo em cima da outra, né, formando o que a gente chama de dobramentos. Tudo bem? Se esses dobramentos acontecem na atualidade ainda, porque o processo tectônico ainda é presente, nós chamamos de dobramentos modernos. Se o processo tectônico já aconteceu e já cessou por conta de modificações na própria dinâmica da litosfera, basicamente a gente chama essa região de dobramentos antigos. Bacana? Porém, em alguns momentos o magma ele se desloca na vertical. O próprio processo de rachar a litosfera para formar as placas tectônicas foi um processo vertical. Não é uma pressão interna
de baixo para cima e que acabou que as placas foram rachando. Esse movimento de baixo para cima a gente chama de epirogênese, que na verdade pode ser de baixo para cima, pode ser de cima para baixo também. Quando é de baixo para cima, a gente chama de epirogênese de soerguimento. Quando é de cima para baixo, a gente chama de subsidência. Tudo bem? Então imagine o seguinte, se o magma está subindo em algum lugar, provavelmente ele está descendo em outro lugar. E basicamente a placa tectônica em cima afunda quando o magma desce e sobe quando o magma sobe. Não é? Inclusive o próprio processo de vulcanismo é um processo de epirogênese, se a gente for parar para pensar. E o interessante é que a gente consegue ver aqui nessas imagens como que foi o próprio processo de evolução da Terra. Milhões de anos atrás, né, a gente acredita que houve, né, 225 milhões de anos atrás, nós tínhamos um supercontinente chamado de Pangeia. Na verdade, essa é uma teoria, a teoria da deriva continental, criado por um alemão chamado Alfred Wegener, acredito que seja assim que pronuncia o nome dele. Enfim, o Alfred, ele, no início do século XX, ele chegou à conclusão que os continentes já foram todos juntos. Né? E essa conclusão que ele chegou foi por conta de alguns fósseis que ele encontrou em algumas áreas da África e da América que eram muito semelhantes. Também o próprio formato dos continentes, que ele chegou à conclusão que era como se fosse uma espécie de quebra-cabeça, e com o tempo eles foram se separando. Né? O Alfred, inclusive, ele não foi uma pessoa que ganhou muita aceitação no momento que ele criou essa teoria. Na verdade, essa teoria só foi confirmada por volta ali da década de 1940, quando desenvolveram sonares, e esses sonares conseguiam medir o deslocamento da litosfera e chegaram à conclusão que a teoria dele era válida. Não é? E essa teoria da deriva continental só foi possível por conta das próprias placas tectônicas. O magma vai se deslocando lá na parte do manto, né, na astenosfera, e graças a isso, o que está em cima também vai se deslocando. Como eu disse, como se fosse um barquinho no oceano, e de acordo com o oceano vai mexendo, o barco que está em cima se mexe também. Tudo bem? Bacana? Nessa imagem aqui que a gente já tinha mostrado, mostra as principais placas tectônicas e como elas se movem. Dá para perceber que algumas placas, se a gente observar a sul-americana, junto com a placa de Nazca, uma vai em direção à outra. Essas placas que se encontram, nós chamamos elas de placas convergentes. Tudo bem? Essas são as placas que, quando se chocam, geram abalos sísmicos e a longo prazo vão formando os dobramentos modernos. A gente percebe também que a placa sul-americana ela se desloca em sentido oposto à placa africana. Esse processo, nós já vamos chamar esses tipos de placa de placas divergentes. Essas placas elas se separam, certo? Essas placas são as responsáveis pela deriva continental. E se a gente observar essa situação, o Oceano Atlântico ele tem uma tendência de expansão. Ele tem uma tendência de expansão justamente porque as placas que estão do lado de cá, a África e a Europa, elas estão em uma situação de divergência em relação às Américas, se a gente for observar. Então, o Oceano Atlântico tem uma tendência de expansão. Tanto é que nessa parte central aqui do Oceano Atlântico, nós vamos ter uma espécie de cadeia de montanhas chamada de dorsal mesoatlântica, formada justamente, porque imagina o seguinte, imagina as duas placas se separam, gradativamente o magma que está lá no manto ele vai subindo, bem lentamente. E nesse processo dele subindo bem lentamente, ele vai se solidificando. E essas rochas vão se organizando até formar essa dorsal mesoatlântica. Em compensação, se a gente observar o Oceano Pacífico, ele vai ter muitas placas convergentes. Consequentemente, é uma tendência de uma placa ir subindo em cima da outra e gradativamente esse Oceano Pacífico diminui de tamanho. Na verdade, nós temos três tipos de placas tectônicas. Nós temos as placas convergentes que se chocam, bacana? As placas divergentes que se separam e nós temos essas placas aqui também que são chamadas de placas transformantes. Elas são um pouco mais raras, tudo bem? Em vez de elas se chocarem ou se separarem, elas se arrastam. Na verdade, elas vão promover abalos sísmicos, porém elas não vão promover formação de cadeias de montanhas. Tudo bem? Bacana? Esse esquema ele mostra mais ou menos aqui embaixo
a movimentação do magma, as zonas de convergência, né, as zonas de convecção, desculpe, que basicamente essas células de convecção fazem com que o magma se desloque por conta de diferença de temperatura e pressão. Consequentemente, o que está em cima também se desloca. Aqui seria um processo de orogênese, né, deslocamento horizontal. E aqui, né, em pedaços que nós temos a liberação de magma, seja num vulcão, seja um processo um pouco mais lento, no caso de uma dorsal oceânica, a gente vai ter um movimento de epirogênese. Tudo bem? Bacana? Bom, seguindo aqui, basicamente um textinho para a gente conseguir dar uma observada, que, na verdade, nós temos... Chegando aqui um pouquinho mais à frente, nós podemos observar que nós temos 3 tipos de rochas. Tá? Esses processos tectônicos eles acabam desenvolvendo rochas específicas, não só pelos processos internos, mas também pelos processos externos. Nós temos aqui as rochas ígneas, que podem ser chamadas também de magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Beleza? Bom, quando a gente fala das rochas magmáticas ou ígneas, a gente tem que lembrar que sempre elas são formadas a partir da solidificação do magma. Sempre. Tudo bem? Na verdade, se o magma se solidificou, não importa como seja, vai formar rochas magmáticas ou ígneas. Só que dentro dessas rochas nós temos 2 classificações. Por exemplo, nós podemos ter as rochas ígneas intrusivas. Essas rochas ígneas intrusivas elas são formadas por um processo um pouco mais lento. Um pouco não, muito mais lento. Porque, na verdade, aquele exemplo que a gente deu sobre as placas divergentes, as placas que se separam, isso acaba gerando um espaço entre as placas e o magma. E gradativamente o magma vai subindo. Só que o interessante é que as placas tectônicas elas se deslocam, em média, de 2 a 3 centímetros por ano. Claro que em um ano ou em outro pode ter algum evento específico e ter um deslocamento um pouco mais acelerado, mas a média, 2 a 3 centímetros por ano. E quando esse magma, essas placas se separam e o magma começa a subir, esse magma sobe de 2 a 3 centímetros por ano. Portanto, ele se separa do manto de 2 a 3 centímetros por ano. Portanto, essa separação é muito lenta e a diminuição de temperatura desse magma também é muito lenta. Como ele vai se resfriando lentamente, a formação dessa rocha também é extremamente lenta. E como ela vai se formando lentamente, gradativamente as ligações químicas dos elementos que compõem essa rocha, eles vão se organizando muito lentamente. Só que se eles se organizam muito lentamente, eles conseguem formar algo extremamente rígido e extremamente firme. Logo, as rochas intrusivas elas são muito resistentes. Por exemplo, granito. Granito é um tipo de rocha ígnea intrusiva. Se você ouvir falar, por exemplo, em intrusões graníticas, nada mais são do que granitos, rochas intrusivas. Tá? Granito, inclusive, muito utilizado para as pessoas fazerem bancadas, soleiras de casa, então, porque é uma rocha extremamente dura, tudo bem? Agora, as rochas extrusivas, que a gente também chama de rochas vulcânicas, ela já tem um processo muito rápido. Porque imagina o seguinte, imagina que o magma está lá a mais ou menos 3.000 graus de temperatura. E por conta da temperatura e pressão interna, esse magma é liberado numa erupção vulcânica. Esse magma que está a 3.000 graus de temperatura, de repente entra em contato com a atmosfera que está, sei lá, 15 graus. Note que há uma diferença muito grande de temperatura. E essa diferença vai fazer com que esse magma se solidifique muito rápido. Alguém pode pensar, nossa, mas eu já vi uma reportagem de magma saindo de vulcão e esse magma demorando, sei lá, 6 horas para se solidificar. Galera, quando a gente fala em rochas, nós falamos em tempo geológico. E tempo geológico, sei lá, 6 horas é muito rápido. Como é muito rápido, as ligações químicas elas não conseguem se organizar de maneira eficiente. Consequentemente, as rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas, elas têm uma tendência de ser muito, muito mais frágeis. Tanto é que elas costumam ser muito porosas. Tudo bem? Bacana? Bom, nós temos também as rochas sedimentares, que são rochas formadas a partir do processo de sedimentação de outras rochas. Na verdade, a gente chama esse processo de litificação, que é uma espécie de série de processos físicos e químicos que vão fazer os sedimentos se aglomerarem e formarem uma rocha. Como assim?
Imagina uma montanha que foi formada por conta de um processo de choque de placas tectônicas, tudo bem? Com o tempo, essa montanha sofreu com os agentes erosivos e com os agentes do intemperismo. Por exemplo, chuva, vento. Essa rocha começou a quebrar e começou a formar terrinha. Essas terrinhas que a gente chama de sedimentos, tudo bem? Esses sedimentos eles começaram a se deslocar para as áreas mais baixas e nessas áreas mais baixas eles começaram a se aglomerar. Eles começaram a entrar em contato com outros elementos químicos, por exemplo, com água. E eles também começaram a ser compactados, por exemplo, por animais pisoteando esses sedimentos. Essas terrinhas, esses sedimentos, eles começam a se grudar de uma forma que eles acabam formando uma rocha. Né? Esses processos físicos e químicos que aglomeram esses sedimentos a gente chama de litificação, e nesse contexto nós formamos as rochas sedimentares. Notem, as rochas sedimentares são espécies de, entre aspas, colagem de sedimentos, que podem ou não ter matéria orgânica na sua composição. Sendo uma espécie de colagem, entre aspas, de sedimentos, ora, esse tipo de rocha com certeza vai ser muito frágil. Tudo bem? Talvez você já tenha ouvido falar em arenito, argilito. Você passa o dedo, sai terra, só de passar o dedo. Tá? Então as rochas sedimentares tendem a ser as rochas mais frágeis possíveis e costumam aparecer nas bacias sedimentares, que são, assim, a grosso modo, tendem a ser áreas mais baixas, existem exceções, mais baixas com depósitos de sedimentos, como se fosse uma bacia com sedimentos, portanto, bacias sedimentares. E para fechar nossa aula de hoje, gostaria de falar das rochas metamórficas, que é o último grupo. Essas rochas metamórficas, elas basicamente são formadas a partir de aumento de temperatura e pressão de outras rochas que, enfim, elas acabam passando por uma transformação. Eu gosto de comparar as rochas metamórficas com a carne cozida. Sabe quando você compra uma carne no açougue, você leva para casa, bota numa panela de pressão e coloca ela para cozinhar? Bom, você imagina a textura da carne crua. Imagina a coloração da carne crua. Você coloca dentro da panela, liga a panela de pressão, deixa o tempo adequado, uma alta temperatura, uma alta pressão. Quando você abre essa panela, a carne não está com a mesma textura, não está com a mesma coloração. Ou seja, ela passou por transformações por conta de aumento de temperatura e pressão. Note que essa carne ela não derreteu e virou água, tudo bem? Ela se transformou em outra coisa. Porque veja bem, se a gente tem uma rocha, ela aumenta a temperatura de forma que ela derreta, vire magma. E esse magma se solidifica, a gente vai ter uma rocha ígnea ou magmática. Se por acaso ela passa por um aumento de temperatura e pressão e ela não derrete, ela simplesmente se transforma, aí nós já temos uma rocha metamórfica. Costumam ser rochas resistentes, só que nós podemos ter exceções. Na verdade, quando a gente fala em cristais, nós falamos em rochas metamórficas. Tá? Quartzito, por exemplo, diamantes são rochas metamórficas. E aí, para finalizar mesmo, a gente consegue ver que qualquer rocha consegue virar qualquer outra rocha. É claro que é bem difícil o caminho da rocha sedimentar virar uma rocha ígnea, porque uma rocha sedimentar dificilmente vai ter contato direto com uma temperatura muito grande a ponto de derreter de uma vez. Geralmente a rocha sedimentar primeiro passa por um metamorfismo. Mas esse quadro aqui ele é bem interessante para a gente conseguir observar como que pode a rocha ígnea ir para um lado ou a rocha sedimentar ir para o outro. Enfim, na prática todas as rochas podem virar qualquer outro tipo de rocha. Tudo bem? Bom pessoal, é isso. Espero que tenha gostado. Um abraço, até o próximo vídeo.